Muitos consideram um dia no lago uma das experiências mais relaxantes da vida. No entanto, um dia no Lago Lanier, no norte da Geórgia, pode rapidamente tornar-se outra coisa. Um fato pouco conhecido sobre este lago em particular é o elevado número de vidas perdidas em suas águas profundas e escuras a cada ano. Um número que, aliado à história perturbadora da região, soma-se à crença de longa data de que o lago está amaldiçoado e que os visitantes só devem entrar por sua própria conta e risco. Pergunte a uma autoridade local e ela lhe dirá como ninguém jamais morreu usando um colete salva-vidas. É um ponto justo? Mas com tantas mortes ocorrendo e algumas em circunstâncias misteriosas, não podemos deixar de nos perguntar. Decida se você acredita ou não nos rumores depois de ler 10 fatos preocupantes sobre um dos lagos mais mortíferos dos Estados Unidos, o Lago Sidney Lanier. A área tem uma história trágica. Até meados do século XIX, a nação Cherokee habitava a região do condado de Forsyth que mais tarde se tornaria o Lago Lanier. O governo dos Estados Unidos expulsou a maioria dos membros do povo Cherokee na década de 1830, no que viria a ser conhecido como a origem mais a sudeste da Trilha das Lágrimas, uma das piores violações dos direitos humanos na história americana. Outra expulsão ocorreu na mesma região 80 anos depois. Só que desta vez o alvo foi uma comunidade diferente. Após a Guerra Civil, o condado de Forsyth tornou-se o lar de muitos colonos negros e brancos. Mas isso mudou em 1912, após o ataque e assassinato de uma mulher branca de 18 anos chamada Mai Crow. Uma multidão de linchadores brancos matou o suspeito, Robert Big Rob Edwards, de 24 anos, e então começou a atacar todos os residentes negros, forçando a maioria a fugir do condado em cerca de 2 meses. A multidão reivindicou a terra através de um processo legal chamado possessão adversa. Muitos acreditam que estes 2 atos imperdoáveis deixaram uma mancha na terra que permanece até hoje. Uma terceira expulsão. O condado de Forsyth viu uma expulsão final quando o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos decidiu construir um lago perto de Atlanta, Geórgia, para fornecer energia hidrelétrica, água e proteção contra inundações aos condados próximos. Em troca das suas terras agrícolas, o governo ofereceu dinheiro aos habitantes locais, muitos dos quais eram proprietários das terras há gerações e consideravam-nas inestimáveis. Raiva, ressentimento, medo, ansiedade, perplexidade e apreensão estavam entre as emoções despertadas nos residentes durante a palestra sobre realocação. Cerca de 700 famílias venderam 56 mil acres, o que permitiu a construção de uma barragem no rio Chattahoochee para formar o lago. Os moradores locais observaram como tudo que tinham abandonado foi coberto pela subida das águas em 1956. Apesar da garantia do governo de que os residentes estavam a receber o valor total dos terrenos e edifícios, algumas famílias arrependeram-se da sua decisão quando descobriram que não podiam viver fora do que o governo ofereceu. Túmulos não marcados abaixo do lago. O Corpo de Engenheiros do Exército removeu tudo o que considerava perigoso na preparação para o lago, arrancando árvores, movendo celeiros e estruturas de madeira e realocando pontes e tomadas de água. Mas a comunidade também continha um cemitério. De acordo com Cesar Yarbor, porta-voz do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, o corpo identificou e moveu sepulturas marcadas, mas algumas sepulturas não marcadas provavelmente foram deixadas para trás, embora o corpo tenha feito todos os esforços na época para localizar sepulturas não identificadas, disse Yarbor. As capacidades limitadas da época tornam provável que sejam possíveis descobertas imprevistas de restos humanos, seja dos períodos anteriores à Guerra Civil e da Guerra Civil ou
de nativos americanos, origem desde os tempos pré-coloniais e antigos. Inundações graduais cobriram essas sepulturas ao longo de muitos anos, até que finalmente se tornaram o maior lago da Geórgia. Hoje, o Lago Lanier fornece água potável para mais de 5 milhões de pessoas. As muitas mortes no Lago Lanier. 500 pessoas morreram no Lago Lanier desde a sua formação, com 200 mortes ocorrendo entre 1994 e 2022. O lago recebe cerca de 11 milhões de visitantes anualmente, mas a sua popularidade não explica o extraordinário número de mortes. A 65 quilômetros a oeste fica o Lago Ela Tuna, que recebe quase o mesmo número de visitantes anualmente, mas apenas um terço das mortes. É impossível prever com precisão quantas vidas serão perdidas no Lago Lanier a cada ano. 6 pessoas morreram afogadas no lago em 2022, 4 em 2021 e 7 em 2020. A única estatística mais chocante é quando 7 pessoas morreram num único dia. Conhecido como o dia mais mortal da história do Lago Lanier, 7 membros de 2 famílias de Gainesville, GA, faleceram depois que sua perua caiu em um aterro de 9,1 metros e mergulhou no lago no dia de Natal de 1964. Segundo relatos, o carro bateu em um guardrail e bateu com tanta força em um poste de energia que se partiu ao meio. Alguns transeuntes e mergulhadores do Corpo de Bombeiros pularam na água fria para ajudar, mas a visibilidade era quase nula. O senhor e a senhora Johnny Brown morreram no acidente, assim como 3 de seus 4 filhos. O senhor e a senhora Billy Rogers também perderam 2 de seus filhos. Segundo a senhora Rogers, as 2 famílias estavam indo a um pomar colher maçãs para a ceia de Natal. A Dama do Lago. Certa noite, em 1958, Delia May Parker Young e Suzy Roberts saíram juntas de um baile local. Quando pararam para abastecer, decidiram sair sem pagar. Sua decisão impulsiva provavelmente afetou sua velocidade ao cruzarem uma ponte sobre o Lago Lanier muito rapidamente, fazendo com que as rodas de seus carros derrapassem para fora da estrada e os mandassem para as águas frias e escuras abaixo. O carro deles afundou nas profundezas do lago, onde permaneceu por mais de 3 décadas antes de ser descoberto pelas autoridades. Nenhuma das mulheres sobreviveu ao acidente. Com o tempo, a tragédia se transformou em uma lenda assustadora, a Dama do Lago. A lenda envolve uma figura espectral, muitas vezes descrita como uma mulher com um vestido azul que combinava com o vestido de Suzy Roberts naquela noite. A figura maligna, normalmente vista perto da ponte, sem as mãos, tenta atrair almas inocentes para compartilhar seu destino, um túmulo aquático. Ela agarra qualquer um que se aproxima muito da beira da água com os braços sem mãos e os arrasta para baixo. A morte de Kyle Glover. Em julho de 2012, Kyle Glover, filho de Tamika Foster, estilista e ex-esposa do astro do R.B. Usher, foi atropelado por uma moto aquática enquanto estava sentado em uma câmara de ar no Lago Lanier. 11 anos depois, Foster coletou mais de 2.500 assinaturas para uma petição implorando às autoridades que drenassem, limpassem e restaurassem o Lago Lanier. A petição pede melhorias essenciais de segurança e remoção de detritos perigosos e outras obstruções do lago. Drenar, limpar e restaurar o Lago Lanier não é apenas necessário, mas também uma oportunidade para honrar a memória daqueles que perderam suas vidas e evitar novas tragédias, escreveu Foster em sua petição Change.org. Ela também promoveu a petição em sua página do Instagram. Foster compartilhou seu filho com o fundador da Bounce TV, Ryan Glover. Kyle tinha 11 anos quando morreu. O desaparecimento de Kelly Nash. Kelly Nash desapareceu em 5 de janeiro de 2015.
Sua namorada, Jessica Sexton, informou à polícia que Nash acordou às 4 horas daquela manhã em sua casa em Milford, GA, tossindo, espirrando e se sentindo mal. Quando ela acordou novamente, algumas horas depois, Nash havia sumido. Sua caminhonete, carteira e celular foram deixados para trás. A única coisa que faltava na casa era uma pistola 9mm. Família, amigos e autoridades tentaram de tudo para descobrir o que aconteceu com Nash, inclusive oferecendo uma recompensa de $50 mil. A única evidência encontrada foi um vídeo de vigilância de um posto de gasolina local gravado na noite anterior ao seu desaparecimento. No vídeo, Nash pegou alguns itens enquanto falava ao telefone com a namorada, mas a gravação não mostrou nada de incomum. Um pescador encontrou o corpo de Nash no Lago Lanier na noite de 8 de fevereiro de 2015. Ele vestia a mesma calça de pijama e camisa escura que usava no vídeo de vigilância. As autoridades descobriram um ferimento à bala em seu corpo, mas consideraram sua morte um afogamento. Após a busca de um mês, Alan Nash disse sobre seu filho: ele viu o que queria da vida. Ele havia descoberto e estava trabalhando para chegar lá. Relacionamentos fortes eram o que ele queria na vida. Kelly não era movida por dinheiro, mas por fazer as coisas da maneira certa. Colisões de barcos assolam as águas. A navegação é notoriamente perigosa no Lago Lanier, especialmente durante os meses de verão. Cerca de 1 hora antes da meia-noite de 17 de junho de 2012, um barco de pesca colidiu com um pontão basicamente de frente, matando 2 meninos. As equipes de resgate encontraram rapidamente o corpo de Jacob Prince, de 9 anos, mas as águas profundas e a madeira no fundo do lago complicaram a busca por Griffin Prince, de 13 anos. A mãe de Jacob e outras 2 crianças ficaram feridas na colisão. O pescador, Paul Bennett, foi acusado de navegar sob influência de álcool, conduta imprudente e não ter oferecido ajuda após o incidente. Mais recentemente, uma menina de 10 anos quebrou a perna e teve que ser levada de avião para um hospital local depois que 2 barcos colidiram no lago em junho de 2023. Nem todo acidente de barco no Lago Lanier acontece no verão. Em janeiro de 2013, um barco de pesca colidiu com um projétil de 4 pessoas chamado Quad. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas todos os 4 remadores sofreram vários graus de hipotermia devido à exposição à água fria do lago. Segundo relatos, o operador do barco pesqueiro assumiu a culpa, admitindo que não prestou atenção e não conseguiu dar ré a tempo de evitar a colisão. Os remadores foram levados de volta à casa de barcos pelo mesmo barco pesqueiro que os enviará ao lago. Incêndios inexplicáveis em barcos. Colisões não são a única coisa com que os entusiastas de barcos precisam se preocupar no Lago Lanier. Há também um número surpreendente de incêndios e explosões em barcos. No Dia das Mães de 2021, a família Coleman não conseguiu dar partida no barco após reabastecer. O motor não ligava. Nunca tivemos problemas com este barco antes, disse Steve Coleman. Tentei mais uma vez e foi simplesmente bam. O filho adolescente de Coleman, Garner, e a filha, Taylor, sofreram queimaduras extensas que exigiram transporte aéreo para o hospital. Taylor passou por pelo menos 3 cirurgias em sua recuperação de meses. Outro incêndio em um barco ocorreu apenas 2 meses depois, no dia 3 de julho, com 2 adultos e 2 crianças a bordo. Ambos os adultos sofreram queimaduras graves que exigiram atenção médica imediata. As autoridades continuaram a relatar uma tendência de incêndios em barcos no lago, com 5 ocorrendo entre maio de 2021 e julho de 2022. Um incêndio eclodiu na Marina Sunrise Cove do Lago Lanier em 11 de julho de 2022 e destruiu 3 barcos.
Para todos estes e muitos outros incêndios em barcos no lago, as autoridades não encontraram uma causa imediata. Eletrocuções no lago. A eletrocução é outra preocupação no Lago Lanier. Em 29 de julho de 2023, um homem de 24 anos chamado Thomas Milner foi eletrocutado após pular do cais de sua família no lago. Um amigo da família tentou usar uma escada para ajudar Milner a sair da água, mas não teve sucesso. Os vizinhos se aproximaram em seu barco e uma pessoa pulou na água para ajudar. Essa pessoa sentiu imediatamente uma sensação de queimação que reconheceu como um choque elétrico. Eles nadaram até a costa, desligaram a caixa de energia e voltaram para tirar Milner da água. Thomas conseguiu sair vivo, mas sucumbiu aos ferimentos no hospital no dia seguinte. De acordo com a Associação de Prevenção de Afogamento por Choque Elétrico, um afogamento por choque elétrico ocorre quando uma corrente elétrica vaza nas águas circundantes. Mesmo uma corrente de baixo nível através do corpo pode causar paralisia muscular, tornando o nadador incapaz de sair da água. Normalmente, a eletricidade que entra na água provém da fiação do cais, da marina ou dos barcos conectados à marina ou à fonte de alimentação do cais.